Olá, que coisa boa estarmos aqui juntos, dando continuidade à nossa semana de enfermagem obstétrica e neonatal. É um prazer estar com vocês e vamos aproveitar esse momento para que a gente possa crescer, né? A semana de enfermagem obstétrica e neonatal, promovida pelo COREN do Distrito Federal, em parceria com a Câmara Técnica da Saúde da Mulher, da qual eu sou colaboradora. Então, hoje vai ser um momento de celebração, um momento de reflexão sobre o nosso trabalho. E a palestra que nós vamos falar é sobre o empoderamento da mulher idosa. Então, esse é o nosso tema. O empoderamento da mulher idosa, um desafio para a enfermagem. Não é fácil ser mulher e não é fácil ficar idosa. E nós vamos trabalhar com esse tema para que a gente possa entender como que nós poderíamos melhorar essa relação, esse crescimento junto, promovendo a essa população uma vida mais tranquila, um envelhecimento mais saudável e ativo. Então, quero primeiro agradecer a todas as outras pessoas que estão participando desse evento. Gratidão a Deise, ao Milton, a Gabriela, a Ana Lígia, a Ana Cíntia, né? Somos grandes parceiras e muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Então, o que é empoderamento? É a pessoa, grupo ou instituição empoderada, é aquela que se realiza por si mesma as mudanças de ações e leva a evoluir e se fortalecer. Então, empoderamento é quando as pessoas lutam para ter os seus espaços, para ter as suas conquistas. E é isso que a gente, como enfermagem, a gente deve fortalecer a população que cuidamos. Porque as pessoas precisam se empoderar. Se empoderar é o quê? É ser participante ativo do seu processo de crescimento social, crescimento emocional e crescimento na sua própria saúde. Então, o que é protagonismo? Protagonismo é o quê? A pessoa que ocupa o primeiro lugar no acontecimento. A pessoa deve ser protagonista de seus próprios direitos. Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse tempo agora, esse tempo que nós estamos aqui compartilhando os nossos saberes, as nossas realizações e aquelas coisas que podemos crescer no futuro. Então, quais são as recomendações para o empoderamento? É investir na educação, trabalhar para promover o bem comum, mediante mecanismos que permitam participação de todos os cidadãos em ambiente local e nacional, na vida social, política, econômica e de suas sociedades. É acesso ao conhecimento, educação e capacitação. É a sociedade intergeracional, que promove ao idoso respeito hoje e nas futuras gerações, para viver numa sociedade com a cultura de paz. O que é envelhecimento ativo? Processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. A palavra ativo refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente a capacidade de estar vivo ou de fazer parte da força do trabalho. Isso é uma das orientações da Organização Mundial de Saúde. É a pessoa ter uma vida ativa, não apenas porque está saudável, porque está com a pressão estabilizada, porque a sua glicose está estabilizada, não. Mas que ele possa estar tranquilamente participando desse processo junto à sociedade qual vive e que ele possa também ser um multiplicador de saberes, de tudo aquilo que vai melhorar a sociedade onde ele participe e onde ele vive. O envelhecimento ativo. A sociedade deve adotar um conceito positivo e ativo do envelhecimento. Partindo dessa compreensão, é indispensável ter uma consciência coletiva para investir e valorizar o aspecto positivo do envelhecimento. Então, essa palavra envelhecimento, que durante décadas ela estava associada à morte,
a velhinha, com 50 anos, já estava numa cadeira de roda, fazendo um tricôzinho para os netos. Então, as coisas mudaram. E hoje, o envelhecimento ele tem um potencial enorme na vida das pessoas, porque envelhecer é uma coisa que é saudável. E se eu envelheço, é porque eu estou vivo, só não envelhece quem já morreu. Então, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, é o aspecto positivo do envelhecimento. Que bom que hoje as pessoas estão vendo esse envelhecer de uma forma mais positiva. As mulheres de 60 anos, elas não são mais velhinhas, elas estão em academia, elas estão trabalhando, elas estão pedalando, elas participam de corridas na rua. Então, hoje, a gente já tem uma forma diferente de se envelhecer. E a enfermagem, ela tem um papel importantíssimo, porque ela está na frente. Nós somos protagonistas desse acolhimento, nós somos protagonistas dessa introdução e da participação e do acolhimento dessas pessoas para que elas possam se sentir úteis, para que elas possam se sentir capazes de fazer a sua própria história. Quais são os princípios das Nações Unidas para idoso? A resolução do 46 de 91, olha que é uma coisa muito nova, né? Foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Quais são os princípios das Nações Unidas em favor das pessoas idosas? Os idosos devem ter acesso à alimentação, água, alojamento, vestuário, cuidados de saúde adequados, através da garantia de rendimentos, de apoio familiar e comunitário, da autoajuda e viver em um ambiente seguro, participando e permanecendo integrado à sociedade. Ter voz na formação e implementação de políticas que sejam importantes para a sociedade. Então, o idoso, ele é uma pessoa que tem que ser incluída, ele não pode ser excluído, ele tem que estar junto da família, da comunidade, das escolas. Eles podem fazer um trabalho maravilhoso na escola, quando ele pode ir numa escola, ensinar uma habilidade musical, uma habilidade de carpintaria, de alguma outra coisa. Então, ele pode ter uma vida extremamente saudável e participativa da sociedade, se ele for acolhido, se ele for chamado e se ele for de uma forma extremamente saudável, para que ele possa se sentir uma pessoa importante e não se sentir uma pessoa excluída, porque ele não deve ser excluído. Ter acesso à assistência beneficiando e promovendo a proteção da família e da comunidade. A alta realização, aumentando a oportunidade para o total desenvolvimento das suas potencialidades, acesso aos recursos educacionais, culturais, espirituais, de lazer e da sociedade, tendo a possibilidade de viver com dignidade e segurança sem serem explorados ou maltratados. Então, isso é a visão que a gente tem que ter, a visão porque ela está baseada em princípios da Organização Mundial de Saúde. Ele ter as possibilidades, ter acesso, ser beneficiado, porque nós sabemos que os idosos, eles têm, aqui no Brasil, eles têm importância enorme com as suas famílias. Às vezes, aquele idoso, com a sua aposentadoria, aquela mulher idosa, ela é a renda daquela família. Então, a gente tem que incluí-los para que eles possam crescer, para que eles possam se fortalecer, para que possa se profissionalizar, para trazer uma vida melhor para a sua família e a comunidade em qual fazem parte. As pessoas devem envelhecer desfrutando de uma vida plena, com saúde, segurança e participação ativa na vida econômica, social, familiar, cultural e políticas de sua sociedade. Imagina o que é uma pessoa envelhecer tendo todos esses pilares. São pilares que sustentam uma pessoa para que ela possa ser saudável, para que ela tenha uma vida participativa, para que a sua saúde mental seja de excelente qualidade, porque ele está incluído, ele não é jogado, ele é uma pessoa que faz parte, e isso é o que nós queremos ser. Nós somos seres sociais, e nós não suportamos quando nos sentimos excluídos da sociedade, porque nós nascemos para ser seres sociais. Vocês estão vendo como a pandemia tem trazido dificuldades, sofrimentos
para as nossas vidas, né? Porque viver longe dos outros, abraçar é uma das coisas mais importantes para as nossas vidas. Abraçar, beijar, visitar, tomar um cafezinho, conversar bobeira lá num restaurantezinho, no final da tarde, num café, isso tudo está sendo falta. Todos nós estamos sentindo falta disso, dessa pandemia. Então, eu acho que esse assunto é uma coisa que é importantíssima para que a gente possa refletir como é que está a nossa vida e como é que estão as pessoas em volta de nós. As pessoas solitárias, os idosos, muitas vezes, que vivem sozinhos, né? E agora isolados dos seus netos. Tem coisa mais deliciosa do que receber os nossos netos em casa? Participar daquele bolo gostoso que a vovó faz. Então, tudo isso está sendo difícil para as nossas vidas, porque nós somos seres sociais e a gente precisa estar incluído, a gente precisa estar acolhido pelas pessoas que nós gostamos e pelo lugar onde nós estamos. Os jovens estão ficando em casa, isolados, as aulas estão sendo feitas online, então isso tudo é sofrimento. E é o momento da gente refletir como é que está a nossa vida e as pessoas em nossa volta. Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Idosos, eles são agentes de mudança, envelhecendo de forma produtiva, reinventando a velhice como tempo de transformação e prazer, além de produtivo e multiplicador de seus saberes, das suas habilidades, deixando seus legados, né, o seu legado para as futuras gerações. Então, quanta coisa a gente pode perder porque a gente não desfrutou, porque a gente não incluiu essa pessoa que tinha tanto a nos ensinar. Né? Isso é, assim, vital para as nossas vidas e para as futuras gerações. A palavra ativo refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Não somente a capacidade de estar fisicamente ativo, de fazer parte de uma força de trabalho. Então, olha só, as questões sociais, econômicas, culturais, espirituais. Então, quem não se lembra, né? Quem teve a alegria de ter avós, avó, quem nos ensinou a fazer as orações à noite foram as nossas mães, que já foram ensinadas pelos nossos avós, pelos mais velhos, pela tia. Então, essa coisa da espiritualidade é extremamente importante. E nós precisamos dar esse suporte aos idosos agora, nesse momento de solidão, nesse momento de afastamento social, porque a espiritualidade, independentemente do credo, ela é de extrema importância, porque ela está naquele lugar mais sutil da nossa vida, que é um equilíbrio emocional, que é um equilíbrio de coração, um equilíbrio de alma. Então, essa percepção que devemos ter, tanto com a nossa vida, como a questão do idoso, das pessoas que nos rodeiam, das pessoas que nos cercam, é de grande valia, porque estamos isolados e precisamos desse acolhimento. As pessoas idosas devem ser participantes ativos da formulação de políticas que possam repercutir no desenvolvimento do seu papel como idosa e representante dos seus saberes e suas vivências. Ter a capacidade de produzir mudanças, especialmente aquelas construídas a partir do saber e do poder compartilhado, transformando os esforços isolados em movimentos articulados com maior potencial de ação. Então, olha só como essa pessoa tem uma riqueza, não é? Porque ela tem o quê? Ela pode produzir mudanças, aquelas construídas a partir de saberes e que podem ser compartilhados. Aí as transformações isoladas, elas não têm potencial, mas as transformações coletivas, elas têm um potencial enorme de ação. Vamos pensar um pouco lá na assistência básica de saúde. Imagina que esse pessoal que chega, essa população idosa que vem, e ela está precisando de um apoio psicológico, um apoio social, um apoio da enfermagem, um apoio dos médicos e das médicas, porque eles precisam de tudo isso. Então, olha só o que é uma capacidade de movimento compartilhado, que isso se chama o cuidado compartilhado. Cuidado compartilhado
é que eu posso fazer a minha parte como enfermeira, mas tem a psicóloga que vem, a assistente social, o médico, a nutricionista e outras pessoas. Num centro de saúde, nós temos muitas pessoas. O segurança que está lá na entrada, ele pode ser um grande acolhedor, porque ele é a pessoa primeira do qual essa população chega. E se esse indivíduo tem uma capacidade de acolhimento, com certeza, esse centro de saúde, esse cuidado, essas políticas desse centro de saúde, elas vão ser muito importantes. Eu lembro de um médico aqui do Distrito Federal, eu fui falar numa jornada em Porto Velho, e ele foi comigo. E era uma jornada sobre métodos contraceptivos. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que no centro de saúde que ele trabalhou, as mulheres não queriam usar DIU. Era um dispositivo que estava sendo disponibilizado para as mulheres no contexto de planejamento familiar, né? E ele disse que um dia toda mulher dizia que não dava certo, que ia ficar grávida. Não, 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 porque as mulheres ficam grávidas. Um dia ele descobriu que era a mulher da limpeza. A mulher da limpeza que ficava por ali, ela ficava limpando e ficava vendo as mulheres saírem do consultório do médico. E essa senhora da limpeza, ela ia lá e dizia que não era bom, porque uma nora dela tinha ficado grávida. Então, olha só, enquanto todo mundo estava ali em volta, era psicóloga, enfermeiro, médico, solicitação de exames, de prevenção, para que aquela mulher pudesse ter um método contraceptivo seguro, né, e promovido pelo próprio Ministério da Saúde, aquela pessoa, de forma isolada, ela estava destruindo todo o trabalho que a equipe estava fazendo. Então, ele disse, quando descobriu, ele chamou aquela mulher e deu uma aula para ela. E falou de todos os métodos contraceptivos e das possibilidades de qualquer método as mulheres ficarem grávidas. E, a partir daí, as mulheres começaram a aceitar o dispositivo, né, o DIU. Então, é bem interessante como a gente tem que trabalhar com todo mundo incluído, porque se um elemento ele sai daquela caixinha, daquele quadradinho, a gente pode perder todos os nossos esforços, né, para a melhoria da saúde das pessoas. As pessoas idosas devem promover seu próprio direito, principalmente nas questões que lhe afetam, com participação ativa nas políticas social, ecológica, comunitária, familiar, repassando os saberes que foram construídos na vida e também com o poder de voto. Isso é muito importante. As pessoas idosas devem defender seus direitos, ser independentes, criativos, lutar por outros problemas como a pobreza. Elas são recursos e não cargas, e participantes ativos da sua própria história. Então, essa pessoa que, assim, o velhinho, que era um peso, ele pode ser um elemento importantíssimo naquele contexto familiar, social, porque se ele for incluído, se ele for acolhido, com certeza ele tem muito a ensinar, e a gente tem que aproveitar, porque tem saberes que morrem quando as pessoas morrem. No Nordeste, as mulheres rendeiras, as mulheres que fazem aquele artesanato belíssimo de tecido, muitas daquelas artes, elas estão sendo agora estimuladas, as pessoas das cidades grandes começarem a aprender. Porque ficava muito reduzido as pessoas que moravam nos sítios, no interior, eles terem aquela arte que era produzida apenas para subsistência. No entanto, agora, eles estão trazendo até para as universidades. A Universidade Federal da Paraíba faz um trabalho lindo com esses bordados que são renda, outras frivolité, umas coisas bem lindas, que eu já nem me lembro mais o nome, mas estão sendo levadas para as pessoas da cidade para que possam perpetuar aquela arte do bordado, porque as pessoas não estão valorizando na sua comunidade lá onde toda aquela história começou. Imagina quantas mãos fizeram isso. E é uma renda para aquelas famílias. Então, a gente tem que aproveitar isso para que as pessoas se sintam importantes, mesmo fazendo um trabalho que parece simples, mas ela é importante para a sociedade.
Recomendações para o empoderamento: acesso ao conhecimento, à educação e à capacitação. Sociedade intergeracional, para que os idosos sejam respeitados hoje e as futuras gerações tenham condições de viver numa sociedade com a cultura e da paz. A sociedade intergeracional nada mais é do que essa pessoa vai participar e essa cultura, esses saberes, vai sendo passado de geração a geração. Então, essas coisas de dar continuidade a costumes, a rituais, a saberes, elas têm uma influência enorme na vida das pessoas. E assim não se morre, a gente não vai matando essas coisas que são preciosas para a nossa vida, e da nossa história, e da nossa cultura, e do nosso país. Essas recomendações demonstram a importância dos países investirem no que é chamado de capital social, ambiental e econômico. Esses aspectos são relevantes para o empoderamento do capital humano e como alternativa para a diminuição da pobreza e para o desenvolvimento das comunidades. Então, o capital social, o capital das pessoas, no ambiente, ele é tão importante quanto o capital, as riquezas de um país. A economia, ela vai crescer mais quando todos esses dispositivos, eles estão agregados. E a gente pode ter um país mais desenvolvido, um país mais humano, um país mais ecológico. Então, tudo isso pode ser parte da nossa vida. Quando eu era estudante na Universidade de Brasília, nós fizemos um trabalho com o professor Elionai, que já não está conosco, precioso professor. E certa vez tinha um problema lá numa escola, lá de uma cidade aqui, na periferia de Brasília. E estava havendo muito assalto. E as professoras disseram que queriam que a gente fosse numa escola que tinha muitos alunos que davam muito trabalho. E elas queriam que a gente já fosse assim, vamos falar sobre violência. E foi muito interessante. Nós chamamos aqueles jovens, então um grupo assim, enorme, foram muitos alunos, acho que tinha mais de 200 naquele auditório. E a gente começou a conversar com eles, perguntou o que é que eles queriam trabalhar. Olha, a gente vai ficar um semestre aqui nessa comunidade. Vocês querem trabalhar o quê? Sabe o que é que eles queriam trabalhar? Com a questão do amor e o meio ambiente. Então, foi muito interessante, porque eles não falaram em violência, eles foram falar do amor e foram falar do meio ambiente, a conservação do meio ambiente. E foi interessante que cada semana que a gente ia ficar com eles, a gente ficava a tarde inteira, toda semana. Eles descobriram fontes que estavam debaixo de lixo, eles descobriram vegetação que era comestível e que ninguém nem sabia. Foi uma riqueza para aquela escola e para as nossas vidas. Outra vez nós fomos fazer uma pesquisa sobre a gravidez na adolescência, em outra comunidade. As mães estavam querendo que a gente fizesse isso, e a escola. Pois olha, quando a gente foi fazer a pesquisa, para a família, quando a filha tinha uma criança, a filha adolescente, ela se tornava mais madura, ela se tornava mais responsável, ela deixava de ir para a balada. Então, olha só, os conceitos daquela comunidade. Aí, o que é que a gente foi trabalhar? Aí a gente foi começar a mostrar que essas meninas poderiam ter uma vida sexual ativa, mas com prevenção, não é, para que elas não ficassem grávidas e que não tivessem doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse conceito que a gente tem, um conceito pré-formado, preconceito, ele tem um significado enorme, diferenciado para as nossas vidas. E quando a gente deixa que as pessoas falem, expressem os seus sentimentos, a gente descobre uma riqueza enorme de possibilidades para que a gente possa trabalhar. E isso a enfermagem tem como ninguém. Nós temos uma capacidade enorme de trabalhar em várias áreas, porque a enfermagem ela tem uma riqueza.
A nossa formação é uma formação de grande riqueza, porque a gente tem uma formação de segurança alimentar, de nutrição, de acolhimento, de aconchego, de cuidados específicos, de cuidados extremamente complexos, que é uma UTI. Trabalhar numa UTI hoje, com todos aqueles aparelhos extremamente cheios de tecnologia, não é para todos. E a gente tem essa capacidade. Né? Então, a enfermagem ela tem um poder enorme de mudança, um poder enorme de transformação social, de transformação da saúde, e a gente pode promover uma vida muito mais saudável para a comunidade ou o local do trabalho, para que as pessoas possam ter uma vida mais plena e usar toda a sua potencialidade para o seu bem-estar, tanto próprio como o bem-estar coletivo. Movimentos sociais. São crescentes os movimentos sociais no mundo globalizado, organizados em redes associadas a mudanças políticas e tecnológicas. As redes de comunicação se fortalecem, possibilitando a expansão do conhecimento e fortalecimento global. Imagina o que é aquela pessoa idosa que ficava em casa só assistindo televisão ou cochilando. De repente, ele é incluído no mundo digital, porque alguém veio mostrar. O telefone celular hoje é um dos grandes instrumentos para que a gente possa se comunicar com a nossa família. E agora, nesse isolamento social devido à pandemia, o celular ele tem tido assim, uma importância enorme. Imagina o que é eu estar longe de minha mãe, estar longe de meus irmãos, de meus netos, e eu ter aquela telinha que cabe na minha mão, e que eu posso ter um momento de prazer, de alegria, de compartilhar coisas interessantes das nossas vidas. A mesma coisa acontece com o idoso. Esse idoso, ele só precisa que a gente dê um empurrãozinho, que a gente venha e traga, que a gente desperte nele todo o potencial que ele tem, para que ele possa crescer e ser parte de forma completa nesse contexto onde ele vive social, e ele não se sente isolado. Então, é uma hora de um grande desafio para as nossas vidas. Vamos pensar nisso? O bem-estar e cuidado, a segurança física, econômica e social, a autorrealização, a equidade, a igualdade de gênero e o enfoque do curso da vida, a solidariedade e o fortalecimento da proteção familiar e comunitária. Então, é muito importante isso, olha, o bem-estar e o cuidado. Segurança física, econômica, social, a equidade e a igualdade de gênero. Isso é o enfoque que deve ter no curso das nossas vidas. Nós somos iguais, homens e mulheres, temos as mesmas capacidades, temos competências, temos nossos direitos garantidos, e a gente só precisa que seja despertado em nós, que a gente é uma pessoa importante, que a gente tem um papel importante no planeta, seja plantando uma árvore. Na minha quadra tem um senhor que há muitos anos eu acompanho o trabalho, ele já está bem velhinho. Ele plantou muitas árvores na nossa quadra, porque quando eu cheguei aqui em Brasília, o lugar onde eu fui morar, era Asa Norte, e era só mais árvores do cerrado. E como aquele homem, ele teve um papel importante naquela área, eu vou caminhar e fico olhando quantas árvores aquele homem plantou. Então, uma pessoa, ele fez grande diferença de plantar árvores, né? E olha só, nós temos grandes ganhos. O Brasil é um país que tem através de leis, tem dado grande importância para os idosos. E que a coisa mais importante que nós tivemos foi o Estatuto do Idoso, né? A cidadania está vinculada à participação e importância das organizações e das conquistas. Então, esse estatuto, ele foi criado em 1994 e foi um marco na história do idoso. E olha só, eu já fiz algumas viagens para fora do Brasil, eu morei 3 meses no Japão, fui fazer um curso lá sobre parto humanizado, e uma das coisas que eu fiquei bem impressionada é que eu vi aquelas filas e velhinho de
cadeira de roda, eles estavam na fila. Nós fomos para um parque muito, muito interessante, e eu fiquei pensando, olha só, o idoso nem está na fila preferencial. E quando eu falei isso para a coordenadora, ela disse, não, eles ficam na fila como todos. Então, foi uma admiração para mim, né? Que aqui o idoso, a gente sabe que o idoso na fila do banco, no ônibus, ele tem os seus direitos, né? Então, o Brasil tem avançado nessas questões, a gente só precisa se fortalecer. A gente tem as coisas, a gente tem as leis, a gente só precisa fortalecer tudo isso para que essa pessoa idosa tenha uma vida muito mais tranquila e seja mais feliz. Então, assim, todas as vezes que a gente ouve alguma coisa, que a gente tem uma reflexão, a gente deve ver em que ponto eu posso colocar em prática isso que eu fui despertada. Então, agora é um desafio que tem para vocês, é um dever de casa. Vamos ver ao nosso redor essas pessoas que estão precisando de nós. Você pode morar numa rua, num edifício, e você pode começar a ter um olhar mais atencioso, porque às vezes as pessoas passam para a nossa vida. E às vezes é a única vez que a gente vai passar por aquela vida, porque a gente não vai se encontrar mais. Os encontros são únicos. Esse momento que eu estou aqui fazendo essa gravação, ele é único na minha vida e na vida de vocês que vão ouvir essa palestra. Então, a gente deve colocar em prática aquilo que a gente ouviu para que a gente possa melhorar a nossa vida e a vida das pessoas em nossa volta. Então, olha só, a gente está trancado em casa, são poucas as pessoas que estão saindo, às vezes sai para o seu trabalho e volta e ali já tem que ficar em casa. Vamos começar a ter um olhar mais, aquele olhar de águia, que a águia ela fica olhando assim para ver onde é que ela pode atuar. Então, vamos fazer isso. Ter um olhar de ajuda, de acolher uma pessoa que precisa de alguma necessidade nesse tempo de pandemia. A gente pode ir lá no mercado fazer uma compra, né, para uma pessoa que está sem possibilidade de sair de casa. A gente pode fazer alguma coisa, levar uma comidinha. Na sua rua tem alguma mulher que teve um bebê, leva uma canja de galinha. Canja de galinha é maravilhoso. As mulheres, elas ficam fortalecidas, e as mulheres, quando têm bebês, elas ficam muito centradas no bebê. Às vezes, elas não tomam banho, não come, porque ela só pensa no bebê, em cuidar da sua cria. Então, assim, vamos colocar em prática, e que seja um dever de casa, a gente começar a ver como é que eu posso incluir essa pessoa, mesmo que não esteja incluído, porque estamos próximos, porque nesse momento a gente não pode, mas a gente pode se aproximar através da tecnologia, através de um telefonema, através de um bilhetinho, escreva uma carta. Imagina o que é um casal de idosos, os filhos moram longe. Vocês podem escrever uma carta, né? Você pode fazer a carta e depois você vai dizer, olha, eu vou entregar aqui porque eu acho que você está muito só. Uma poesia, são grandes as possibilidades que a gente tem de fazer alguém mais feliz, incluído e mais próximo de nós. Vai ser bom, não vai? Espero que vocês façam. Então, a gente chegou naquele ponto, nós chegamos no ponto que foi o tema da nossa conversa. Mulheres idosas e invisíveis. Protagonistas de suas vidas e suas histórias, agentes de mudanças positivas dos filhos e família, sociedade, filhos e filhas. Então, vamos falar agora um pouco da mulher idosa. Então, essa mulher que está caladinha lá na sua vida, mas ela tem importância enorme na vida da gente. Quem não teve uma pessoa idosa que nos inspirou? Quem não tem uma pessoa idosa que nos inspirou? Então, essa mulher, ela faz um trabalho lindo, é um trabalho invisível, porque é aquele trabalho de cuidar do filho, de levantar cedo, de cuidar dos netos. Quantas famílias brasileiras, as mulheres saem para trabalhar e a avó, que às vezes é uma avó de 40 anos, às vezes até menos, eu já vi vó no centro obstétrico, mulher com 30 anos ser vó, porque ela teve filho com 14 e a filha teve também.
Então, essas mulheres invisíveis, elas têm um poder enorme, elas são empoderadas, elas transformam coisas, elas transformam água em vinho, elas pegam de um pedacinho de tomate com a cebola, ela transforma num banquete. Então, essa mulher invisível, ela é muito importante. E essa é a mulher empoderada. Essa é a mulher empoderada. E quando ela se torna idosa, que ela teve todo esse aparato, né? Teve todos esses pilares que fizeram ela chegar onde estão, elas se tornam um marco nas nossas vidas e na nossa história. Então, a homenagem da gente tem que ser muito, muito grande para todas essas mulheres, porque elas merecem, porque elas são invisíveis, mas elas têm uma capacidade de transformar, de empoderar, de dizer para o neto, vá meu filho para a escola que você vai se tornar um doutor. Isso é muito importante, isso é muito lindo. Parabéns a todas as mulheres, que são essas mulheres invisíveis. E quando elas se tornam idosas, mesmo cansadas, elas nunca vão deixar de estar lutando pelos que são seus, né? Pela sua terra, seu pedaço de chão, pelos seus filhos. Elas lutam mesmo até o fim, porque elas são mulheres invisíveis, mas são mulheres empoderadas e são mulheres que precisam cada dia do nosso amparo, do nosso acolhimento, do nosso abraço, para que elas se sintam valorizadas cada vez mais. Então, aqui eu trouxe para vocês uma mulher extremamente empoderada. Essa mulher, ela está fazendo 102 anos. E olha só, olha essas fotos da mão dessa mulher. Vocês podem imaginar uma mulher que está fazendo 102 anos. Ela teve 8 filhos, ela ficou viúva muito nova, com os filhos pequenos. E essa mão conta muita história. Essa mão lavou muita fralda. Essa mão fez muita limpeza, lavou muitas roupas. Preparou muito cuscuz com leite para sua família. Essas mãos, elas nos abençoaram. Quantos passaram pela vida dessa mulher e ela colocou essa mão na cabeça e abençoou? Essas mãos, ela já deu adeus aos filhos que foram embora. Com essas mãos ela deu adeus àquele marido tão novo, com 40 e poucos anos, que foi embora e deixou ela com 8 filhos. Essa mulher é linda. Essa mulher mora na Paraíba. E essa mulher é minha mãe. Essas fotos que eu estou aí, essa mãozinha aí que está junto dela é minha. Eu fui em novembro, foi a última vez que eu tive com a minha mãe. Fiquei mais de um ano sem vê-la, por causa da pandemia. E quando eu fui ficar com ela, eu fiquei pensando, meu Deus, comecei a conversar com ela, essa mãozinha aqui do meio, ela botou aqui no meu colo. E eu fiquei analisando a beleza dessas mãos, a beleza das rugas, porque são as marcas da vida. Essas mãos estão marcadas pela vida dessa mulher, que aos 102 anos ainda dá um sorriso. E ela diz assim, eu sou tão linda, eu sou muito linda. Então, representando todas as mulheres idosas do Brasil, de Brasília, do planeta, eu quero dedicar a você, minha mãe, todo o meu amor, toda a minha admiração de uma mulher que lutou, que foi protagonista da sua própria história, que já viu filhos crescerem, netos, bisnetos, e ela fica ali naquele cantinho, só esperando as notícias, porque ela nunca perdeu a esperança. Ela nunca perdeu a esperança. Então, ela está representando a minha mãe agora, todas as mulheres empoderadas do mundo, porque toda mulher empoderada, essa mulher, ela cria filhos, ela gera filhos, ela cria filhos, ela pare, ela amamenta, ela manda para a escola e depois ela vai ficar esperando os netos chegarem. Então, a todas as mulheres do mundo, a gente tem que ter essa grande dedicação. E hoje eu estou fazendo essa homenagem através da minha mãe, representando todos vocês.
A enfermagem pode promover grandes possibilidades para a segurança do envelhecimento saudável. Então, vamos ficar aqui com a nossa reflexão. O que é que eu posso fazer? O que é que a enfermagem pode fazer? O que é que nós, como Câmara Técnica da Saúde da Mulher, podemos fazer para que a gente possa cuidar melhor dessas mulheres, para que a gente possa vê-las felizes, saudáveis e esperançosas de um mundo melhor. E eu vou terminar aqui esse nosso momento de reflexão com essa frase que é de Cristina Hoffmann, ela é coordenadora da saúde da pessoa idosa, não sei se ainda é, mas foi bem importante essa fala dela. Às vezes os profissionais podem ofertar o melhor tratamento, a melhor tecnologia e não ter o resultado esperado, se não considerarem diferentes aspectos da vida da pessoa. Às vezes, o necessário é um acolhimento, uma escuta qualificada, um olhar diferenciado de uma estratégia diferente, que reconheça as especificidades do processo de envelhecer. Por isso, é importante a capacitação dos profissionais, a troca de experiências, que os serviços de saúde estejam preparados com este olhar diferenciado para a construção de um SUS cada vez mais acessível e humanizado. Então, todos nós, profissionais de saúde, temos um papel importantíssimo para que essas pessoas que envelhecem, que todos nós vamos envelhecer, possam envelhecer com segurança e que cada vez eles se sintam acolhidos e que tenham prazer de ir buscar uma assistência, uma palavra, seja o agente comunitário, todas as pessoas que fazem parte da vida dessas pessoas, que cuidam delas, os professores da escola, todas essas pessoas são importantes para a vida das mulheres. E aqui eu quero deixar o meu abraço e a reflexão para que a gente possa pensar em tudo isso que nós podemos construir de uma forma muito mais sólida, porque não começou só conosco e nem vai começar. Tem uma história, nós temos uma história enorme atrás de tudo isso, que são os outros profissionais que fizeram com que essas mulheres chegassem onde chegaram. Abraço.